A paz do Senhor, meus amores. Tudo bem? A tia espera que sim, né? Aliás, a tia espera não. A tia tem certeza que vocês estão bem, nota 10, né? E vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender a lição de número 9. Tá passando rápido, né, tia? Tá passando rápido. E o título da nossa lição é O Deus que nos fez nascer de novo. A tia vai repetir novamente. O Deus que nos fez nascer de novo. Aí vocês podem perguntar assim: Ah, tia, mas como assim nasci de novo? É que nós vamos aprender lá na nossa lição, tá bom? E o texto da nossa lição está em João, é o capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 21. E o nosso memorizando, o nosso versículo do memorizando, está também dentro desse texto aí. Só que é o versículo 16. João 3,16. É um versículo bastante conhecido, né? Vocês lembram? Alguém lembra? A tia vai ler para vocês, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo bastante conhecido, não é? Mas se vocês já pararam assim para analisar o contexto deste versículo, não? A tia acredita que alguns já pararam, né? Mas esse versículo, o que Deus está falando neste versículo? Falando não, o Senhor, na verdade, Ele está expressando o amor dele pela humanidade, né? Ele está expressando o quanto Ele nos ama, o quanto Ele ama toda a humanidade. Por sermos pecadores, devido, né, aos pecados dos nossos pais lá atrás. Quem são os nossos pais, não é? Começou lá de quem? Dos nossos pais, Adão e Eva. Né? Então, por causa do pecado, nós estávamos separados de Deus e condenados à morte eterna, né? Mas Deus Pai, Ele se compadeceu de nós, né? Ele falou assim: vou dar mais uma chance aí para essa humanidade, né? Não é assim? A tia imagina que sim, tá, gente? Não tá lá na Bíblia. É os pensamentos da tia. Então, ele fez o quê? Ele enviou seu filho, Jesus, para morrer, a fim do quê? De nos salvar. E o Senhor morreu por quê? Jesus morreu por quê? Para que nós tivéssemos a salvação. Então, a salvação, ela é um presente para nós, para todos os que creem em Cristo, o nosso Salvador. Então, de uma certa forma, ela é um presente de Deus para nós, mas nós temos que fazer o quê? Para ser dignos dela? Aceitar Jesus, crer em Jesus para sermos salvos. Verdade? Então, vamos lá. A nossa história hoje, ela vai falar de Nicodemos. Aí vocês podem perguntar assim: quem é Nicodemos, tia? A tia acredita que a maioria já conhece, não é? Então, Nicodemos começa lá no versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quem que era Nicodemos, gente? Nicodemos, a tia até separou aqui, ó. Ele era um mestre sábio e justo. Ele era fariseu e membro do Sinédrio. Aí vocês podem perguntar assim: nossa, tia, mas o que é Sinédrio? Sinédrio era a mais alta corte judaica naquela época. E tinha em torno, em cerca mais ou menos de 70 membros notáveis. Então, Nicodemos não era qualquer pessoa comum, né? Ele era uma pessoa muito importante
e uma autoridade das Escrituras. Então a Bíblia nos fala que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Aí lá no versículo 2 ele diz a seguinte forma para nós: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, ele foi procurar, Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Por quê? Acho que devia ter várias dúvidas, né? Já tinha ouvido falar de Jesus, então ali aquela sementinha, aquela curiosidade de conhecer a Jesus, saber mais, foi brotando ali no coração do Nicodemos, né? Aí vocês podem perguntar assim: tia, mas por que Nicodemos foi à noite e não de dia, como as outras pessoas iam? O que vocês acham? Qual a razão, assim, para Nicodemos não ir de dia, como todos iam, mas sim à noite? O que vocês acham? A tia acha que o Nicodemos, ele tinha receio de ser visto com Jesus, né? Ele tinha receio. Na verdade, pode ser várias coisas, né? Uma delas, ele tinha receio, vergonha, porque ele era da alta sociedade, né? Da alta escala lá, do poder lá. Então, ele não queria enfrentar as críticas dos amigos, tinha vergonha. O que mais vocês acham? Ele poderia querer a privacidade para conversar com Jesus, e à noite, né? Jesus não estava rodeado pela multidão à noite, então ele pensou assim: eu vou ter mais tempo, né? Jesus não vai estar rodeado da multidão, então eu não vou precisar competir a atenção de Jesus com outras pessoas, né? Ou até mesmo as pessoas ali vendo que Nicodemos, como ele era muito conhecido, uma autoridade, não sei o quê, as pessoas poderiam o quê? Se intimidar com a presença de Nicodemos, né? Intimidar as multidões que assediavam Jesus. Então as pessoas poderiam ficar intimidadas e sair de perto, né? Mas a tia acredita. Sim, na tia. A tia acredita que talvez ele tinha receio, né, de lidar com as críticas que ele iria receber dos amigos lá do Sinédrio, né, da sociedade, por ele estar ali, porque os outros amigos dele condenavam Jesus, falava mal de Jesus, né? Mas só que tem um detalhe: o Nicodemos, ele era conhecedor das Escrituras, então ele conhecia muita coisa, né? É tanto que ele fala, ó, no versículo 2, ele fala assim, ó: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então aqui já mostra pra gente que Nicodemos, ele já sabia mais ou menos assim da Escritura, já tinha noção, conhecimento, né? Aí no versículo 3, Jesus responde para Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, como que vocês acham que Nicodemos pensou? Jesus falou para ele tinha que nascer de novo. Só que o Nicodemos ficou pensando, né? Nicodemos, até o momento quando Jesus falou para ele não compreendeu o que Jesus queria dizer, né? Aí então ele ficou pensando. Aí ele ficou pensando, mas como assim? Como que eu vou nascer de novo? Vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Ele pensou e verbalizou essa pergunta para Deus. Ele falou para Jesus. Ele pensou e falou, lá no versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura,
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? É que, na verdade, quando Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, ter um novo nascimento, Jesus não estava falando sobre isso, mas o Nicodemos interpretou isso e ficou na dúvida. Aí Jesus respondeu para Nicodemos. Na verdade, é o versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui Jesus está falando de nascermos de novo, ou seja, o Senhor está se referindo à obra que o Espírito Santo realiza em nossa vida, na vida daquele que aceita Jesus, na vida daquele que crê em Jesus, né? Após receber a salvação, né? Purificar, aí a pessoa vai ser purificada, ela é regenerada, porque renascer de novo, nascer novamente, significa isso, ter uma nova chance. E é isso que Deus dá para nós, uma nova chance. Então, é a obra que o Espírito Santo realiza na vida da pessoa, na vida do indivíduo, na nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus como seu Salvador, nós cremos em Jesus. Então, o Espírito Santo faz o que na nossa vida? Ele muda a nossa maneira de ser e nos transforma em uma nova criatura. Então, é isso que a Bíblia nos diz, que Jesus quis dizer para Nicodemos, quando ele falou assim, que teria que nascer de novo, do novo nascimento. E é isso que o título da nossa lição quer dizer para nós. O Deus que nos fez nascer de novo, ou seja, nós aceitamos a Jesus, nós cremos em Jesus, os pais de vocês aceitaram, automaticamente vocês nasceram no Evangelho. Muitos não, que nem a tia. A tia não nasceu no berço evangélico. Os pais da tia não eram evangélicos. Quando a tia tinha 9 anos, né? A mãe da tia se converteu. Automaticamente a tia estava com a mãe da tia, aceitou Jesus também. Mais para frente, o pai da tia também se converteu. Então, alguns de vocês já nasceram, outros, os pais se converteram. Então, nós nascemos de novo, nós tivemos a oportunidade. Então, é isso que Jesus queria se referir e ele explicou para Nicodemos. E aí o Senhor continua no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, ou seja, para alcançarmos, temos que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, nós temos que nascer de novo, crer em Jesus. E foi isso que o Senhor pregou ao longo de todo o seu ministério terreno, ao longo de todo o tempo que o Senhor passou na terra, né? Foi isso que o Senhor pregou para toda a multidão que acompanhava. Só que o Nicodemos, ele ainda não compreendia as verdades que Jesus revelara para ele, né? E vendo isso, vendo que que Nicodemos ainda estava na dúvida, Jesus o exortou, dizendo: vocês não acreditam quando eu falo das coisas deste mundo. Como acreditarão quando eu falo das coisas do céu? Então, como que eles iam acreditar? Se eles não estavam acreditando ali que Jesus era o enviado, que Jesus, né, fazia milagres, que eles achavam terrível. Como que eles iam acreditar se Jesus falasse das coisas do céu? Eles não iam acreditar, né? Então, Jesus, ele relembrou Nicodemos o episódio do deserto. Lembra lá do deserto? Quando o povo saiu quando o povo de Israel saiu do Egito? Aí Deus ordenou o quê? Que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocando-a no alto, para dar o escape divino ao povo judeu no deserto. Aí vocês podem falar assim, mas que tem a ver? O deserto, a serpente, né? Vocês podem perguntar. Mas a imagem da serpente
ela prefigurava Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, por isso que Jesus lembrou lá Nicodemos no deserto, tá? Então, o próprio Cristo, ele enfatizou que ele era tal como a serpente que fora levantada no deserto, né? E quem olhava para ela ficava são. Então, da mesma forma que quem olhar para Jesus, quem crê em Jesus e experimenta o novo nascimento, que a tia já explicou, o novo nascimento, tem a vida sarada pelas chagas do pecado, ou seja, será liberta do pecado. Nós vemos assim, a tia já presenciou que muitas pessoas, depois que aceitaram Jesus, foram libertas de doenças, outras para vícios, pararam de fumar, pararam de beber. Então, tudo isso, quando você vem para Jesus, que você aceita Jesus, vocês são libertos, né? Aí vocês podem falar assim, tia, mas aí a pessoa começa a formar porque quer, tia. Essa pessoa, ela pode parar se ela quiser. Sim. O inimigo, ele tem várias formas de apresentar as coisas. Ele vai apresentar para as pessoas que aquilo é bom. Ele não vai falar assim para a pessoa, ó, não fuma não que você vai ter câncer, você vai perder sua salvação. Não, ele vai falar que aquilo é bom, que aquilo é maravilhoso. Vai trazer as coisas bonitas, o lado bom, ele não vai trazer o lado ruim. Aí quando a pessoa entra, a pessoa, ela se torna aprisionada pelo vício, ela se torna aprisionada pelo pecado. Então, quando ela aceita Jesus, que ela crê em Jesus, de uma certa forma, ela tem a vida sarada. Ela vai ser liberta das chagas do pecado. Então, ela vai buscar Deus, ela vai crer, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida dela e vai começar a mostrar para ela que aquilo é errado, que não tem aquilo, que aquilo não condiz com a vida dela, porque ela nasceu de novo, ela tá uma nova chance. Então, é isso também que o Espírito Santo vai fazendo na vida das pessoas. Vai mostrando para as pessoas o quê? Olha, esse caminho aí que você está seguindo tá errado. Olha, se você fazer assim, Deus vai se entristecer, entendeu? Então, é isso que o Senhor quis dizer da serpente, tá? A serpente no deserto, Moisés construiu a serpente, então todos que olhavam para a serpente ficavam sãos. E Cristo, a serpente figurava Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, todos aqueles que olham para Jesus são libertos, são sarados das chagas do pecado. E quem não crê em Jesus, que não acredita em Jesus, não vai para Jesus, ele ainda vive na escuridão, ele ainda vive nas trevas, né? E está condenado a perder a sua salvação por causa dos seus pecados. Por quê? Ele não quer abandonar. Ele não quer ir lá buscar Jesus, né? Mas os que amam a Deus, os que servem ao Senhor, que creem no sacrifício de Jesus, que aceitam a Jesus, o que acontece com ele? Eles andam na luz, eles vêm para a luz e por fim alcançarão a vida eterna. Então, quando eles vêm para a luz, eles vão abandonando aquele pecado, vão vivendo uma nova vida. E a tia, hoje a gente analisando toda a aula de hoje, né? A gente percebe o quê? Que naquela época Nicodemos teve vergonha? Ficou inseguro? Sim. E hoje? Hoje também. Hoje nós encontramos muitas pessoas que têm vergonha. A fase da idade de vocês, a tia não vai falar dos menores, que até uns 8 anos, até uns 6 anos, 7 anos, não tem muito entendimento, mas a fase de vocês já entende mais, né? Vocês têm vergonha de falar assim, não, eu sirvo a Deus, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, vocês têm vergonha? Yeah? Façam essa pergunta para vocês. Então, não foi só naquele tempo que Nicodemos teve vergonha. Hoje nós vemos adultos, essa fase de vocês, da idade de vocês também, que tem vergonha de falar que serve a Deus, tem vergonha de falar do amor de Deus. Às vezes você vê um amiguinho
né? Não que você não vai conversar com o amiguinho sobre o joguinho que você joga, sobre as coisas que vocês gostam ali, o mundo de vocês. Mas e aí, vocês têm falado pro amiguinho de vocês? Vocês têm falado pros conhecidos de vocês sobre Jesus? Aí vocês podem falar assim, tia, mas a palavra de Deus hoje é tudo. Mas mesmo assim, às vezes, a pessoa conhece. Mas às vezes ela espera alguém ir falar pra ela. A tia vai contar uma experiência, ó. Lá no trabalho da tia, tem uma pessoa, um colega da tia, ele conhece Jesus. E eles conhecem a palavra de Deus, porque quando ele era pequeno, ele foi coroinha. E ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Às vezes ele cita vários versículos da Bíblia pra tia. Então, ele conhece a Bíblia. E quando nós entramos na pandemia, que começou a pandemia, a tia percebeu assim que ele entrou num desespero, ele começou a ter crises de ansiedade, né? E aí a tia, um dia, ele conversando com a tia foi e falou pra ele. Falou do amor de Deus, falou pra ele não se desesperar, porque Deus tem o controle de tudo, que ele confiasse em Deus. A tia falou ali. E no momento, assim, pareceu pra tia que ele não estava dando importância. Passou um tempo, muito tempo mesmo, e um dia ele chegou pra tia, ele falou assim pra tia, olha, sabe aquele dia que a gente tava conversando e você falou isso pra mim? Aquele dia foi muito importante para mim, porque eu estava muito angustiado. E mesmo eu conhecendo a palavra de Deus, ele falou assim, eu nunca parei para meditar, eu nunca parei para pensar. E aquilo que você falou para mim, me ajudou. Então, às vezes vocês podem falar assim, tia, mas já conhece. Mas não tem problema, fale mesmo assim. Não tenham vergonha de dizer, ei, eu sou do Senhor. Tá bom? Vocês não tenham vergonha, deixa a vergonha de lado, tá? Não tenha vergonha, isso é natural com vocês podem se sentir assim, adultos também, muitos adultos também se sentem, mas imagina Deus como não fica triste, Deus deve se entristecer, né? Da gente ficar assim meio envergonhado, né? Então que com a lição de Nicodemos aqui, nós podemos assim nunca mais sentir nenhum receio, nenhuma vergonha. Tá bom? Aí a tia vai propor uma atividade para vocês. Mas essa atividade não precisa vocês postarem no grupo. E o que seria? Faça um bilhetinho. Escreva o versículo lá de João 3:16. Escreva um versículo lá. Coloca o endereço da igreja. E vai na casa do vizinho. Tia, você vai mandar a gente bater palma? Não, não precisa vocês baterem palma. Se o vizinho estiver lá na frente, você faça o convite. Eu falo assim, olha, aqui é o convite. Porque às vezes a pessoa ela tá assim, conhece, mas ela precisa assim, sabe, da gente falar, da gente incentivar. Então faça esse desafio, faça essa atividade. Coloque lá na caixinha do correio, joga lá na garagem, prende lá no buraquinho do portão. Tá bom? A tia quer ver se vocês vão fazer. Tá bom? A tia quer, pelo menos que vocês mandem assim, olha tia, eu fiz, eu levei em tantas casas, levei para um amigo, para uma amiga. Tá bom, meus amores? A tia vai ficar por aqui, ó. Um beijo no coração de vocês. Eu te amo a cada um de vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Deus abençoe vocês.